Inscreva-se, ative as notificações e deixe o seu like. Conheça o treinamento utilizado por mais de 100 mil pessoas em todo o Brasil e aprenda passo a passo como ter um negócio online através de blogs, Facebook, Instagram e YouTube. Trabalhe em casa, próximo de quem você ama. Link na descrição. Inscreva-se, ative as notificações e deixe o seu like. Olá a todos. Você está ouvindo o podcast do canal Ciência de Verdade Oficial no Telegram. E junto comigo, vocês estão escutando ao fundo a música Non Stop, do artista Kevin MacLeod. Essa música ela foi escolhida a dedo não só pelo seu som, mas também pelo seu nome. O nome da música em português seria Sem Parada, e a ideia desse podcast e do próprio Telegram é fazer uma migração de plataforma sem parar uma para iniciar a outra. É como se estivéssemos trocando de carro em movimento, e para isso vou fazer aqui o melhor que der e conto com a colaboração de todos. Bom, no YouTube a gente já está com 340 mil pessoas e aqui no Telegram com quase 48 mil pessoas. E vai ser uma migração, espero que suave, né? E assim, para esse podcast, o primeiro podcast aqui do Telegram, para decidir o assunto desse primeiro podcast, foi aberta uma enquete no YouTube, onde foram sugeridos 5 assuntos. Um assunto foi o que é o dinheiro, o que é o pensamento, o outro foi como encontrar o par perfeito, como vencer a timidez, instruções práticas e como criar riqueza. Tivemos 17 mil votos e 35% desses votos foi para o que é o pensamento, que é o assunto de hoje. Ninguém precisa ficar chateado, pois os outros assuntos também serão abordados ao longo dos próximos podcasts. Então vamos lá, vamos começar sobre o pensamento. O que é o pensamento efetivamente? O pensamento é algo tão concreto quanto a sua camisa. O pensamento é algo tão concreto como uma parede, como uma porta, ok? Mas a pergunta é, o que ele é efetivamente? Então vamos lá. A gente tem um mundo físico, onde a gente vive, tá? E o mundo físico, basicamente, ele é tudo que a gente percebe, né? Então a gente percebe a mesa, a gente percebe as cadeiras, o telhado, os passarinhos, tudo que é físico, né? Mas nós sabemos que existe um lado espiritual. E a pergunta é, esse lado espiritual, ele é maior ou menor que o mundo físico? Ele tem mais informação ou uma quantidade menor de informação? Bom, muito simples a gente chegar a uma conclusão. O Criador, ele está principalmente no plano espiritual, certo? Embora ele tenha criado todo o plano físico. Então, se ele já está no plano espiritual, esse plano espiritual tem muita coisa, certo? Tem todo o conhecimento de todo mundo que já passou por esse mundo físico e não está mais aqui hoje para contar a história. Então, o mundo espiritual, né, que é uma parte importante, vamos dizer assim, ele é muito relevante para o mundo físico. Isso significa que a gente tem que consultar o mundo espiritual? Resposta, não. A gente não tem que consultar nada no mundo espiritual, não tem que consultar médium, não tem que fazer nada no mundo espiritual. O ser humano ele foi feito para atuar no mundo físico. A gente está aqui nesse mundo físico, a gente tem que atuar no mundo físico. Mas a verdade é, nós também precisamos criar coisas no mundo espiritual e trazer elas para o mundo físico, ok? E basicamente como isso funciona? Como isso funciona? Essa é uma boa pergunta. O nosso mérito ou as nossas ações e tudo mais criam coisas boas no plano espiritual para a gente e a gente precisa trazer isso para o plano físico, tá? Tem muitas coisas no plano espiritual que a gente vai trazer para o plano físico. A gente tem que acessar o plano espiritual? Resposta, não. A gente não tem que trabalhar direto com o plano espiritual. Funciona assim, ó. Funciona assim. Imagine um computador, tá? O computador ele só entende zeros e um, né? 1001, 0101. Só que você não entende isso. Você não entende o que o computador entende. Você quer ver uma interface gráfica. Você quer ver um software. Você quer ver aquela parte fácil do Windows. Você não quer ver o 0 e 1. E tem uma coisa no meio. Nesse meio tem o tal do algoritmo. O algoritmo é o que faz a interface entre o 0 e 1 do computador e a parte bonita que você quer ver, né? Tem uma coisa no meio. Como é que funciona o seu carro?
O seu carro, você tem o carro, certo? Está se movimentando. E você tem o piloto do carro, que seria você. Mas o que dirige o carro? É você através do volante, né? O volante, o pedal do acelerador, mas vamos supor, principalmente o volante para dar direção, é o volante que vai dizer para onde o carro vai, certo? Então, o que é o volante? É a interface entre você e o carro, né? Você não consegue pegar o carro que pesa 1 tonelada e ficar empurrando ele de um lado para o outro, certo? É muito difícil. Então você tem o volante no meio. Da mesma forma, como é que nós fomos criados? Nós temos a nossa matéria física, né? Você está vendo a sua matéria física, você consegue sentir ela, inclusive. E você tem o espírito, né? Que é uma coisa que está no plano espiritual, né? Junto com você, mas no plano espiritual. Né? Não estou dizendo que está no céu, está no plano espiritual, mas junto de você. E esse espírito, ele tem que comandar você, porque você é o espírito, basicamente. Então, o que você tem? Você tem uma interface entre o espírito e o corpo, que se chama alma. Né? Então, o espírito ele não vai pilotar o corpo diretamente, ele é muito sutil para pilotar o corpo. Da mesma forma que o motorista ele é muito sutil para virar um carro de um lado para o outro. Então, a gente tem o quê? Tem um meio campo, a alma, certo? Ok, o que é o pensamento? O pensamento é esse meio campo entre o plano espiritual e o plano físico. Né? Você tem coisas lá no plano espiritual e você quer trazer ela para a sua vida aqui no plano físico. Esse volante, vamos dizer assim, melhor do que volante, nesse caso seria até o piloto. O piloto que vai pilotar o volante mesmo, o volante. O volante que você vai usar para dirigir as coisas do plano espiritual para o mundo físico, para a sua vida, são os pensamentos. Os pensamentos vão trazer a abundância do mundo espiritual para a sua vida. Ou lembre-se, no plano espiritual também tem coisas ruins. Então, os pensamentos que vão direcionar essas coisas talvez ruins também para a sua vida. Então, como é que você vai selecionar o que você quer ou o que você não quer lá do plano espiritual para trazer para a sua vida? Boa pergunta. É através dos pensamentos. Então, vamos fazer uma pequena reflexão aqui, antes de a gente continuar. O Ralph Anderson Emerson, ele disse o seguinte uma vez, abre aspas, os grandes homens são aqueles que percebem que a força espiritual é mais poderosa do que qualquer força material e que os pensamentos governam o mundo. Olha só, muito esperto, né? Fecha aspas aí e os pensamentos que governam o mundo. Os pensamentos governam o mundo. O que isso significa? Ele está falando de plano espiritual. Olha só, os grandes homens são aqueles que percebem que a força espiritual é mais poderosa que a força material. E em seguida ele diz, e os pensamentos governam o mundo. Ou seja, é o pensamento que vai acessar o plano espiritual e trazer as coisas para o plano material. Ou seja, você precisa falar com espírito, não sei o quê? Não, óbvio que não. Você não tem que se meter em nada no plano espiritual. Você vai fazer aqui na matéria, o pensamento. Por que as pessoas tentam colocar tantos pensamentos na sua cabeça? É para mudar a forma como você pensa, mudar a sua vida. E quando muda a sua vida, muda tudo ao redor também, certo? E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com os pensamentos. A cultura oriental, por exemplo, ela diz assim, você tem que fazer um yoga, né? Você tem que fazer yoga e ficar lá, sem pensar. Você tem que fazer um esforço para ficar sem pensar. Isso não é uma coisa positiva. A gente não deve ficar sem pensar. A gente tem que fazer o máximo para estar sempre pensando. A gente está nesse mundo para pensar. A gente não está aqui para ficar sem pensar. Porque quando nós paramos de pensar, a gente abre uma porta, uma janela talvez uma porta, para outros pensamentos chegarem até nós. A gente não deve fazer isso. A gente tem que estar pensando o tempo todo. Né? Então o que acontece? Vou dar um exemplo aqui. Na Bíblia diz que nós devemos ter anotado no batente da nossa porta um trecho da Bíblia que diz que só existe um Criador. Né? Então, no batente da minha porta tem anotado exatamente isso, no batente dos quartos da porta também. E cada vez que eu passo no batente da porta da frente ou dos quartos, o que eu faço? Eu me lembro de um trecho da Bíblia. Então eu penso naquilo. Então é uma forma de a gente estar sempre pensando. O Thomas Watson, né, que foi o líder da IBM, né, foi o cara que levou a IBM ao sucesso efetivamente,
ele tinha um lema que ele falava que era um lema de uma só palavra, que era pense. Ele mandou, então, fazer e colar cartazes por toda a empresa, por toda a IBM. Né? Por quê? Porque ele sabia que quanto mais funcionários se lembrassem de fazer aquilo, ou seja, pensar, mais rápido a IBM seria bem sucedida. Né? E o mesmo vale para a nossa vida, a gente tem que estar pensando. Quanto mais nós estivermos pensando, mais potencial a gente tem. Por quê? Porque é como se a gente estivesse fazendo um trabalho de estar trazendo coisas boas do plano espiritual. Agora, quando você começa a ver um monte de coisas ruins, por exemplo, em músicas, né? Você se sintoniza com jogo de futebol, você se sintoniza com determinadas coisas, o que você está fazendo? Você está criando pensamentos que vão te levar para um determinado lugar. E o que eu posso garantir é assim, não é uma coisa positiva. Então a gente tem que tomar cuidado, certo? Então assim, de novo, o que é o pensamento? O pensamento é aquele meio de campo entre o plano espiritual e o plano físico. Nós podemos acessar o plano espiritual? Resposta, não. Nós podemos pedir para uma médium conseguir uma informação do outro lado? Obviamente, não. A Bíblia diz que nós não podemos consultar médiuns. Nós não devemos acessar o plano espiritual, ponto. Diretamente, né? Claro. Agora, nós podemos aqui no plano físico usar o pensamento. E o pensamento é esse volante, né, que vai ajudar a gente trazer ou direcionar coisas desse plano espiritual para o plano físico. Aqui sim a gente pode atuar e a gente pode sim direcionar coisas boas de lá para cá. Agora, se você está assistindo muita novela, muita coisa na televisão, por mais que você diga assim, eu não concordo com aquilo ali da novela, etc, tal, aquilo ali é uma baixaria e tudo mais, o que você está fazendo? A novela criou um pensamento na sua cabeça. E aquele pensamento vai criar outros em outros momentos. E isso, com o tempo, vai se tornar poderoso. E isso vai te controlar. Porque isso é o que vai trazer uma quantidade enorme de coisas do mundo espiritual para a sua vida. E você não vai querer isso. Então o que você tem que fazer? Controlar o pensamento. Como é que você controla o pensamento? Pensando. E não parando de pensar em coisas boas. Né? Quando eu digo não parando, não é uma coisa estressante. Né? Muitas vezes eu estou andando, por exemplo, eu lembro de conversar com o Criador, pedir coisas, né? Agradecer também, agradecer é muito importante. Então, sempre que a gente está, vamos dizer assim, com a cabeça ocupada, com bons pensamentos, a gente está fazendo boas coisas, está trazendo coisas boas do plano espiritual para cá, ok? Então, de novo, o que é o pensamento? O pensamento é como se fosse o volante, tá? Que direciona as coisas do plano espiritual para o plano físico. Tá? É o máximo que a gente pode chegar de perto, vamos dizer assim, do plano espiritual. Então, assim, esquece qualquer ideia de que você pode acessar lá, que você pode consultar médium ou pedir coisa para o Pai de Santo. Tudo isso é errado, ok? Tudo isso é errado. O que a gente pode fazer, sim, é concentrar nossos pensamentos em coisas boas. Tá bom? Por hoje é isso. Agradeço a todos aí por estarem aqui no Telegram. E toda terça-feira, vai ficar definido como terça, porque esse é o primeiro Telegram, vai ser numa terça. Primeiro podcast. Toda terça-feira aqui no Telegram a gente vai ter um podcast exclusivo. Muito obrigado a todos aí pelo apoio aqui no Telegram. O Telegram está crescendo. E assim, quem puder indicar para um amigo e tudo mais, ou quiser, por exemplo, pegar esse podcast e enviar para alguém, pegar por e-mail, enviar para alguém, seria ótimo também, ok? Então assim, toda terça-feira, podcast novo aqui, a gente se encontra aqui. Eu vou fazer o meu melhor e conto com o apoio de vocês então para indicar o Telegram. E ao contrário do YouTube, assim, só para vocês saberem também, né? Ao contrário do YouTube, que é fácil encontrar um canal, aqui no Telegram é quase impossível, né? Então o Telegram vai depender 100% de vocês. E dessa forma, então, quem quiser fazer o download, enviar por e-mail para alguém e tudo mais, eu agradeço. Por hoje é isso. Você acabou de ouvir o podcast do canal Ciência de Verdade no Telegram. E se você recebeu esse áudio de algum amigo e se interessa em receber esses e outros podcasts diretamente em seu celular ou computador, instale o Telegram e se inscreva no canal Ciência de Verdade Oficial, tudo junto. Tá? Ciência de Verdade Oficial.
Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais. Inscreva-se, ative as notificações e deixe o seu like.